Quero aqui desejar um ótimo dia para você que faz parte do meu canal Visão de Mestre e para você também que ainda não faz parte, porque eu tenho certeza que um dia você vai entrar lá no YouTube, vai procurar o canal Visão de Mestre e vai se inscrever. Lá você aprende muitas coisas a respeito da tua visão, da visão de outros e até métodos produtivos. O meu nome é Antônio Firino, conhecido na rede social como Antônio Guerreiro, sou mestre de obras já há mais de 17 anos. Tenho falado muitas coisas nesse canal, mas sobre a visão, que é exatamente o nome do canal, eu tenho falado pouco. Mas hoje eu quero falar sobre um jovem na época, ainda é jovem, engenheiro, que muitas vezes ele me surpreendia, né, com algumas coisas que ele falava para mim. O nome desse engenheiro é Vinícius. Conheci Vinícius no prédio e ele era estagiário, mas na verdade eu nem sabia que ele era estagiário. Para mim ele era o engenheiro, devido ao seu jeito ativo, sempre para cima e para baixo, sempre prestando atenção o que as pessoas faziam, e ele era um camarada muito dinâmico. Enquanto isso, a engenheira ficava mais lá no escritório, né? E o Vinícius, com a visão de crescer, foi ganhando espaço e foi sendo cada dia mais bem visto aos olhos do patrão, e um grande patrão, estou falando de Zé Vasconcelos. Então, quando foi um certo dia, eu fui chamado para fazer um prédio de Vinícius. E os carpinteiros não queriam obedecer as coisas que eu falava, que era questão do nível, principalmente das vigas, das bordas do prédio, porque é baseado por ele que você coloca os contramarcos sem ficar muita oscilação das vigas. Depois eu vou falar sobre isso. Não queriam obedecer e o Vinícius imediatamente agiu com pulso firme. Mandou um para um canto, mandou outro para o outro, mandou que outro se aquietasse e que me obedecesse. O que Vinícius fez ali foi algo tão importante e parecia uma ação de um homem com muita experiência. Ali Vinícius já era o engenheiro da obra e a engenheira da época tinha saído perdendo o espaço para esse dinâmico jovem estagiário. O Vinícius, ele impediu que acontecesse uma história que você vai ver se pesquisar, falando sobre os bárbaros, os germânicos, que isso aconteceu lá no século IV. Se você pesquisar aí sobre a invasão dos germânicos ao Império Romano, você vai conhecer toda essa história. Mas quem era os germânicos? Quem era os bárbaros? Eu até em um dos vídeos aí embaixo você vai ver eu falando um pouco sobre isso. Eram grupinhos de pessoas que conseguiam a terra aqui, era invadido, eles tomavam a terra dele, criavam ali outro grupinho, pegavam as terras, se tomavam as terras dele, e eles resolveram ficar ali em torno da fronteira do Império Romano. Eram pessoas de línguas diferentes, eram pessoas que vinham de vários cantos, grupinhos que vinham de vários cantos, como se fossem índios. E o imperador, vendo aqueles povos, resolveu usá-lo para o exército, porque eram pessoas bastante guerreiras, usava para o exército, usava para se escravizar, trabalhar para ele no campo, e foi enchendo
o Império Romano, né, Romas, desses grupinhos que não se entendiam bem, mas eram trabalhadores, eram grandes guerreiros. Com isso, o que aconteceu? Todo mundo conhece a história de Roma. Roma era imbatível nas guerras, mas perdeu a batalha para esses grupinhos organizados, grandes guerreiros, que já estavam infiltrados em todas as partes do Império Romano. Eu estou falando em grupinhos que também são formados na construção civil. São aqueles grupinhos que às vezes não gostam do mestre e agem contra o mestre, como essa história que eu falei logo no início. Mas é necessário que o engenheiro tenha uma visão nobre, assim como o jovem engenheiro Vinícius na época. Não deixou que desse grupinho se formasse outro grupinho e mais outro grupinho, e agora viesse arruinar a empresa Econ na época. Muito sábio do lado do engenheiro Vinícius. Eu quero aqui passar para vocês, eu não sei quem são as pessoas que hoje fazem parte do meu canal, que são inscritos. Eu não sei se tem mais trabalhadores ou tem mais empresários, mas eu tenho certeza que tem de tudo. Que tenham cuidado, vocês que pensam em ter empresa, em criar empresa, e que venha tornar a sua empresa numa empresa sem grupinho germânico, que não dê muito atenção, às vezes, para aquelas pessoas que são até mesmo bem próximos dos engenheiros, que fica de leve trás, que às vezes faz serviço mal feito, e o mestre reclama, ele chega até o engenheiro, falando que o mestre não quer que ele produza, que o mestre mandou demolir isso, que o mestre mandou aquilo, e às vezes é só para fazer a cabeça do engenheiro, para que o mestre seja demitido e eles criem poder esse que pode levar a tua empresa à ruína. Cuidado com esses grupos. Mas o meu objetivo desse vídeo é falar sobre a visão de quem quer crescer. Vinícius, ele tinha visão de sair do seu estágio, já sendo contratado talvez pela empresa como engenheiro, ou ser indicado para alguém já como engenheiro. Tenho acompanhado o trabalho de muitos estagiários nas empresas por onde eu já entrei. São pessoas totalmente desestimuladas. São também pedreiro altamente desestimulado. São ajudantes altamente desestimulados. São pessoas que não chegam a lugar nenhum, jamais vai chegar a lugar nenhum. O engenheiro Vinícius chegou porque tinha visão e hoje é um dos grandes empresários da área da construção civil. Fez muitos prédios de estrutura e também estruturas de acabamento por aí afora. Jovem que já tinha visão e alcançou o seu objetivo. Tenha visão e alcance o seu objetivo, assim como o jovem Vinícius. Muito obrigado pela atenção.